Eu gostaria de te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso. Nós somos agradecidos, Deus, porque nós temos acesso à palavra. Nós podemos abrir, encher o nosso coração da esperança que ela nos traz. E eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa dirigir o estudo dessa noite, que a palavra possa ser dirigida, falada e entendida conforme a Tua vontade. Guarda-nos, Senhor, de toda interpretação errada. Guarda-nos, ó Deus, de todo argumento humano. Mas dá-nos aqui, Deus, a plenitude da compreensão da Escritura. Eu peço também, Deus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que têm ouvido e falado da palavra. Que possa existir dentro de nós esse sentimento vivo de compartilhar da palavra da salvação com as pessoas, e que esse conhecimento possa atingir todos os cantos da terra, e que os povos possam conhecer o amor do Senhor através da mensagem das Escrituras. Essa, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês, irmãos, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Abram suas Bíblias lá, por favor. E eu gostaria de falar com vocês hoje, pela 4ª semana seguida, sobre algum ensinamento nas parábolas. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a parábola do juiz iníquo. É uma parábola bem conhecida, ela é de fácil compreensão, mas ela tem uma mensagem muito clara para nós, tá bom? Vamos abrir nossa Bíblia ali para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e que nem respeitava as pessoas. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele continuamente dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola, irmãos, ela, diferentemente de outras que nós já falamos, essa parábola ela tem um ensinamento claro desde o seu princípio. Lucas, o evangelista, ele, quando escreve essa palavra, ele já tem a preocupação de no princípio dizer qual a intenção dessa parábola. Nem todas as parábolas de Jesus eram de fácil compreensão. Por mais que as pessoas conhecessem a história, por mais que elas entendessem o que é um semeador semeando, ou o que é um homem pescando, ou o que é pessoa semeando um campo, nem todas elas tinham a aplicação clara. Mas essa parábola de Jesus, ela é suficientemente clara para o nosso entendimento. E Lucas, já no versículo 1, ele diz que Jesus contou uma parábola, ensinando a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar. Nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a parábola do juiz iníquo, nos levando a uma atitude de oração e a uma atitude de permanência na presença de Deus. E falar de oração parece falar a respeito de algo que já é do nosso conhecimento. Alguns poderiam dizer: pastor, quase toda vez que vou na igreja alguém fala que eu preciso orar. Oração é um tópico repetido nas igrejas, é um assunto muito falado, é um assunto onde as pessoas estão sendo estimuladas o tempo todo.
mas a oração ela precisa ser compreendida no todo. E essa parábola nos traz não apenas a advertência de devemos orar, mas ela nos ensina algumas verdades adicionais que vão trazer maior compreensão para a oração. E essa parábola, irmãos, ela conta de uma ocasião que é comum. Imagine a história que Jesus Cristo conta. Ele fala para nós a respeito de um juiz que tinha um compromisso, um dever com a sua comunidade, mas que esse juiz não era um homem bom, porque ele não temia Deus e ele nem se importava com as pessoas, ele não se importava com as necessidades delas e ele não estava dando a mínima para os problemas delas. Esse juiz, ele é na verdade então um juiz desnecessário. Ele não é um homem qualificado porque ele não atende às necessidades da sua comunidade. Um juiz naqueles dias, irmãos, ele tinha um papel importante, porque ele era aquela figura que era buscada pela pessoa especificamente. Não precisava de um advogado, não precisava de um intermediário. Eu, com a minha necessidade, poderia ir até aquele juiz para tomar um conselho, para tomar uma opinião, ou para pedir que ele intervisse em um problema específico. Só que esse juiz que Jesus apresenta na parábola, ele é um juiz que não estava disponível para as pessoas, porque quando ele era procurado, ele dava de ombros e dizia: eu não me importo com esse problema. Imagine então que esse juiz, ele não era uma boa pessoa. E Jesus Cristo fala que naquela cidade havia uma viúva que tinha uma pendência com uma pessoa e ela insistentemente procurava aquele juiz, dizendo: Senhor juiz, por favor, julga a minha causa, intervém na minha questão, ouça meu problema e me ajude a resolver esse problema. Mas ele dizia: ainda bem que eu não temo a Deus e ainda bem que eu não dou a mínima para as pessoas. Ele não se importava com ela, só que ele não contava com uma coisa: aquela mulher era insistente, e por mais que aquele juiz não se importava com ela, a insistência da viúva fez com que ele pensasse: bem, é melhor eu julgar a causa dela, porque se eu ficar demorando, tanto mais ela me importuna, tanto mais ela enche a minha paciência, então é melhor eu julgar a causa dela antes que essa mulher me traga mais problemas. Essa parábola de Jesus, ela é clara, ela fala sobre insistência. Essa parábola nos fala de uma pessoa que tinha uma necessidade real, que precisava de uma solução rápida, e de uma pessoa que luta insistentemente para adquirir um auxílio para esse problema. E quando Jesus acaba de contar essa parábola, ele mesmo diz: considerem as palavras desse juiz. Jesus, irmãos, ele quer mostrar para nós que a atitude desse juiz iníquo, ou mau, ou duro de coração, é uma atitude que pode ser observada em Deus, embora Deus não seja iníquo nem duro de coração, embora Deus não seja como ele. Mas Jesus está querendo mostrar para nós que, do mesmo jeito que a viúva buscou o apoio do juiz, nós precisamos buscar o auxílio de Deus. E Jesus fala 4 coisas logo em seguida. Quando Jesus conta a história, ele diz: Deus se importa, porque ele pode ser procurado. Esse é o primeiro ponto claro para nós, irmãos. Deus se importa. Uma segunda coisa clara para nós é que Deus faz justiça aos seus escolhidos. Se Deus é bom com todas as pessoas, imagine o quanto Deus é bom para aqueles que lhe pertencem. Não se enganem, irmãos. Deus ama todas as pessoas, mas existe uma classe de pessoas diferente aos olhos de Deus. E essa classe diferente é a classe chamada de classe eleita, de escolhidos, de igreja, de santos, de filhos de Deus. Deus traz sol sobre todas as pessoas. Deus traz a chuva sobre todas as pessoas. Deus ouve outras pessoas.
E Deus ama o mundo perdido, mas existe uma classe que é uma classe especial, e essa classe especial é aquela classe representada por todos aqueles que, estimulados pela palavra de Deus, depositaram sua fé em Jesus. Esses são os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus chama e aqueles que vão até Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz: aqueles que são os escolhidos de Deus, eles são alvos frequentes da manifestação da justiça de Deus. Duas palavras aqui, irmãos: Deus se importa, Deus executa sua justiça para com aqueles que são seus. Mas Jesus Cristo disse também que pode parecer demorada a manifestação da justiça de Deus. Pode parecer demorada a manifestação da justiça de Deus, mas da ótica dele, essa manifestação é rápida. E por fim diz que a justiça de Deus, os seus valores, a sua vontade, os seus padrões, os seus interesses vão ser claramente conhecidos entre nós. Logo que Jesus fala essas quatro coisas, ele termina fazendo uma pergunta: será que no fim dos tempos, quando Jesus retornar a essa terra para buscar aqueles que lhe pertencem, será que ele encontra fé entre nós? Essa é uma pergunta interessante, irmãos, porque será que a fé, ela é tão sólida, tão verdadeira e tão durável, a ponto de que com o passar dos anos, a fé será mantida? Jesus encerra a parábola com essa pergunta: vocês manterão a sua fé até o fim? Essa é a parábola, essa é a história, esse é o contexto que Jesus Cristo quer apresentar para nós. Uma história com princípios, com uma pergunta. E desde esse momento, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: a oração é uma ferramenta essencial para a nossa vida. Quando Jesus Cristo nos apresenta uma parábola ensinando sobre oração, ele quer deixar para nós uma advertência muito clara. E na verdade, irmãos, nós não somos bons em orar, nós não somos frequentes em orar, nós não somos pessoas concentradas ao orar, nós não somos pessoas capazes de ter uma oração demorada, uma oração de qualidade. Tendenciosamente nossas orações, elas são curtas, esporádicas e desatentas. Alguém fala: pastor, o que é isso? Como é que o senhor pode falar isso? O senhor não sabe como é que eu oro, irmãos? Nós vivemos numa cidade, nós vivemos em casas onde tem telefone tocando, televisão funcionando, pessoas fazendo barulho, carro andando lá fora, muito barulho, e nós vivemos uma vida que tem ocupações, mas uma vida repleta de preocupações. É o cristão se dobrar em oração, ele começa a se lembrar de coisas, ele começa a se lembrar de tarefas, ele se lembra de problemas, ele escuta um barulho, o telefone toca, ele lembra que tem que mandar uma mensagem, ele lembra que o menino está com fome, ele lembra que ele tem que acordar cedo amanhã, quando vê ele está dormindo, ele nem orou. Nós somos assim. A oração, irmãos, ela é uma área sensível da igreja, é uma área sensível para nós. E eu quero te dizer uma coisa: a oração, irmãos, ela não pode ser encarada como um dever, ela não pode ser encarada como uma obrigação. A oração, irmãos, ela não precisa ser encarada como o momento em que nós batemos o cartão perante o patrão Deus, porque senão ele corta de nós alguns benefícios e ele não nos dá a nossa recompensa. A oração não é isso. A oração é um momento onde nós, exclusivamente nós, colhemos frutos positivos. A oração, irmãos, ela não é um momento para falar com Deus a respeito de coisas que Ele não sabe. Muita gente acha que a oração é o momento de chegar lá e dizer: Deus,
Eu vim aqui para te contar coisas. Irmãos, Deus sabe tudo. A oração não é um momento para fazer confidências para Deus, porque Ele já vê todas as coisas. Essa é a primeira falha. Deus já viu tudo o que aconteceu. Então, quando eu oro, eu não estou indo para Deus dizer: Deus, sabia que eu tive um problema hoje? Sabia, Deus, que eu estou tendo isso hoje? Deus sabe. Esse é o problema. O segundo problema com a oração é que nós achamos que ela é uma ocasião para convencer Deus a fazer aquilo que eu quero. Eu vou orar para convencer Deus de que eu preciso de determinada coisa. Aí sabe o que o crente faz? Ele ora toda hora, amolando Deus, querendo torcer o braço de Deus, procurando argumentos, procurando justificativas, procurando palavras. O cara procura na Bíblia motivo para dizer: Deus, o Senhor está obrigado a fazer. Aí o cristão ora para torcer o braço de Deus, para tentar argumentar, como quem diz assim: Deus, eu cheguei aqui agora, eu vou travar uma batalha com o Senhor, nós vamos bater uma queda de braço, mas o Senhor vai ter que me ouvir, o Senhor vai ter que fazer o que eu quero, porque eu tenho argumentos. É um segundo problema. Terceiro problema da oração, irmãos, é quando nós oramos acreditando que o meu poder de persuasão vai fazer Deus me dar coisas que Ele não vai dar, porque não são coisas benéficas. Quando nós oramos pedindo coisas que já são claramente definidas como desnecessárias e inadequadas, e alguém diria: pastor, será que os crentes fazem isso? Fazem, irmãos, fazem isso. Sabemos que algumas coisas não devem ser buscadas, que não devem ser feitas, mas pessoas se dobram perante Deus, pedindo apoio para divórcio, para traição, para defraudação, para manifestação da ira. Tem pessoas que oram a Deus pedindo justificativas para coisas inaceitáveis, e Deus já deixou claro que isso não é certo. Eu digo para vocês, irmãos, oração é necessária, mas oração não é um momento de confidenciar. Oração não é um momento de torcer o braço de Deus e convencê-lo. E oração não pode ser um momento para pedir coisas que já são declaradas como erradas. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos desfrutando de um momento precioso, porque a oração, ela é um momento onde nós nos derramamos perante Deus e encontramos grande refrigério. E eu diria: será que todos têm buscado o consolo da oração? Será que nós, irmãos, no meio das nossas ansiedades, temos nos lembrado que enquanto oramos, tiramos um fardo do peito e da mente? Será que nós temos nos lembrado naquele momento de ansiedade, que enquanto nós falamos com Deus do problema, Ele nos ouve? E mais do que Ele nos ouvir, nós estamos tirando um fardo de nós mesmos? Ou será que a oração tem ficado esquecida da nossa rotina diária? Essa noite, eu quero dizer para vocês que a oração, ela toma uma dimensão diferente quando nós entendemos que Deus se importa. A oração toma uma dimensão diferente quando nós entendemos que a oração é destinada a um Deus que se importa. Irmãos, Deus não tem uma agenda superlotada. Por mais que a gente costuma ouvir pessoas dizendo assim: você acha mesmo que Deus está pronto para te ouvir toda hora? Eu já contei para vocês, irmãos, eu já fui alvo disso muitas vezes. Minha avó falava comigo assim: ei, Tiago, você acha que Deus está com esse tempo todo para ficar te ouvindo todo dia, toda hora? Deus está ocupado, Deus tem outras coisas para fazer. Bem, na inocência dela, uma senhora de idade, ela estava dizendo para mim que Deus está tão ocupado que Ele não tem tempo para uma pessoa como eu. Porque provavelmente Deus está preocupado com a África. A África é a desculpa máxima de Deus. Deus está ocupado porque a África tem fome.
Ou Deus está preocupado com o povo que está no hospital? Ou Deus está preocupado com não sei quem? Deus está preocupado com o terremoto da Indonésia, ou com o fogo na Grécia, ou com o problema lá na Europa, do calor danado? Deus está super ocupado e Deus não tem tempo para mim. Irmãos, mentira. É mentira. A palavra de Deus diz claramente. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Grave esse versículo, irmãos: todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate encontra uma porta que se abre. Qual é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra? Ou qual é o homem que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma cobra? Jesus diz: se os homens que são maus gratificam os seus filhos, quanto mais Deus daria boas coisas àqueles que pedirem. Jesus se importa, irmãos. Deus se importa. E a oração, ela se torna tão mais preciosa quando eu penso que estou falando com Deus e que Deus se importa com o meu problema. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas pessoas poderiam viver menos frustradas no casamento se orassem mais. Muitas pessoas viveriam menos frustradas no seu trabalho se orassem mais. Quantas vezes nós identificamos que minha esposa não me ouve, não me entende, meu marido não me ouve, não me entende, meu patrão não me ouve, não me entende, ninguém me entende, irmãos, porque parece que ninguém se importa com o meu problema. Meu problema costuma ser tão banal para as pessoas e elas não se importam. Eu acordei triste. Quem se importa se eu acordei triste? Ninguém quer saber disso não. O patrão não quer saber se você acordou triste. Ele quer que você vá lá, que você trabalhe. Você quer chegar lá e dizer: ô patrão, eu não acordei bem hoje, eu não estou legal. Eu falei: tem tempo isso não, tem outras coisas. Aí nós pensamos: ninguém se importa comigo. Aí a gente guarda aquele negócio dentro de nós, aquela frustração muito grande, porque ninguém parece se importar em me ouvir. Mas, irmãos, Deus, Ele sempre quer nos ouvir. Se a esposa não se importa, se o marido não se importa, se o problema parece tão pequeno e tão banal que ninguém dá a mínima para ele, eu queria te desafiar: fale desse problema com Deus, desabafe com Deus, porque Ele se importa pelas pequenas coisas. Quando nós desabafamos, nós tiramos um fardo do coração. E muitas vezes nós não temos pessoas para ouvir o nosso desabafo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm tempo para ouvir. Quantas vezes nós conversamos com pessoas a respeito de um problema e ela está em outro mundo, você está falando, desabafando, você está assim, pensando: nossa, eu estou aqui num processo de libertação dessa angústia, e estou falando com a pessoa, você acha que ela está te ouvindo? Ela nem está prestando atenção. Ela faz aquele comentário mais nada a ver, como quem nem te escutou, e você fica numa frustração danada. Fala: eu estou aqui contando, e a pessoa nem está me dando ideia. Acontece, não acontece, irmão? O tempo todo. Mas quando a gente fala com Deus, Deus, Ele está ouvindo. Nós estamos derramando o nosso coração, nós estamos tirando o fardo e pequenos detalhes. Deus está ouvindo, irmãos. E sabe o que sempre acontece quando o cristão ora? Ele sente que o fardo cai. Sempre que a gente ora, o fardo cai. Ah, mas meu fardo não cai, pastor, porque ele não ora. Porque quem ora, o fardo cai na hora. Irmãos, faz o teste. Está lá com o coração pesado, angustiado, frustrado. Ora para ver se a frustração não passa. Ora para ver se não fica mais leve. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Deus se importa. Se o juiz da parábola não dá a mínima para as pessoas, Deus dá. Se o juiz não se importava com a sua comunidade, Deus se importa com a sua comunidade de escolhidos. E Deus, Ele ouve nossa oração e Ele atende segundo a sua vontade. Eu gostaria, irmãos, de dizer a vocês: falem mais com Deus. Falem mais com Deus, porque Deus se importa. Uma segunda coisa que é importante para nós: em quanto tempo, pastor, Deus vai responder minha oração?
Esse é um problema. Em quanto tempo? O Senhor já falou que eu tenho que orar porque Deus se importa, mas fala aí, pastor, qual que é o protocolo, qual que é o tempo? A gente está acostumado com isso, né? Solicita um negócio em tal lugar, ele te dá um protocolo, fala, daqui 3 dias sua solicitação será atendida, daqui tantos dias volta que seu problema vai estar resolvido, volta depois que já fiz seu negócio. A gente está acostumado com isso, né? Aí nós vamos fazer oração e fala, Deus, orei, e agora? Aguardo quanto tempo para ser atendido? Jesus Cristo, Ele apresentou para nós aqui no versículo 7 e 8, um paradoxo, um conflito. Jesus Cristo fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que Jesus fala. Os escolhidos de Deus estão pedindo a manifestação da justiça de Deus, e eles até acham que é demorado o atendimento. Mas no versículo 8 Jesus Cristo diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o conflito aqui. Nós oramos dia e noite, nós pedimos a manifestação da justiça de Deus, e nós achamos que é demorado. Mas Jesus Cristo fala, povo de Deus, Deus não demora, Ele é rápido. Mas eu digo, pô pastor, mas não, eu estou aguardando uma resposta de oração há 3 meses. Eu orei a Deus, pedi um negócio e já faz um tempão e Deus não me atende. Ah, Deus está demorando. Deus esqueceu da minha causa. Minha causa está lá, é uma das últimas para Deus atender. Não, irmãos. Embora nos pareça demorado, o atendimento de Deus, Ele é rápido, Ele é depressa. E sabe de uma coisa? Nem tudo nós precisamos ouvir agora. Nem todas as respostas são para esse exato momento, irmãos. A fé é exercitada na paciência. A fé é exercitada na paciência. Acho que as músicas forçaram bem, né, irmãos? Falei que vocês estavam com dificuldade para cantar. Está vendo? Não sou eu que tenho que cantar mesmo, né? Meu negócio é pregar. Mas, não. Seguinte, a paciência, ela exercita a nossa fé. Quando nós pedimos alguma coisa, irmãos, quando nós oramos, quando nós aguardamos, nós aprendemos que a paciência aumenta a fé, aumenta a confiança. Nem todas as respostas precisam vir agora, como também nem todas as respostas precisam vir num ato sobrenatural, como muitas vezes nós esperamos. Pastor, eu orei, mas eu não sonhei com a resposta. Eu não abri a Bíblia aleatoriamente e tive a resposta. Ninguém me mandou uma mensagem no exato momento que eu orei, me dando a resposta. Eu não ouvi uma voz, eu não recebi nada, eu não tive um ato miraculoso me respondendo. Costuma acontecer, irmãos. Costuma acontecer de nós orarmos aqui e Deus usar alguém para nos trazer uma resposta, mas costuma demorar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nossa oração pode encontrar a resposta que buscamos na palavra, enquanto meditamos na palavra. Oramos para Deus pedindo uma resposta, e nós estamos meditando na nossa Bíblia em casa, a nossa resposta chega ali na meditação da palavra. Nossa oração costuma ser respondida em conselhos de outras pessoas. Nossa oração costuma ser respondida por meio de circunstâncias da vida, quando coisas dão certo ou quando coisas dão errado. Nossa oração pode ser respondida pelo conselho interno no coração, pela paz, pela falta de paz, pelo sentimento do coração de que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Existem muitos meios, irmãos, de a oração ser respondida. E eu pergunto a vocês nessa noite: será que nós temos, será que vocês têm exercitado a paciência, aguardando a resposta de Deus? Irmãos, exercitem a sua fé, esperando a resposta de Deus. Ela pode não vir hoje, nem amanhã. Nossa solicitação pode aguardar anos, e
talvez nós nem tenhamos a resposta que procurávamos. E não se enganem, irmãos. Não ouvir um sim não significa que Deus não ouviu. Não ouvir um sim não significa que Deus não ouviu. Nós costumamos achar que oração respondida é a oração que termina com sim. Mas nem todas as orações vão terminar com um sim de Deus. Muitas orações podem terminar com não, podem terminar com espere, ou com observe as circunstâncias e aprenda com elas. E ainda assim, precisamos orar, porque Deus nos dá a resposta. Deus se importa, irmãos. Esse é um fato. Deus atende nossas orações, mesmo que pareça um tanto demorado. Mas eu queria nesse momento apresentar um último princípio. Mantenham a fé, irmãos. Quando Jesus Cristo termina essa parábola, Ele termina dizendo: orem dia e noite, porque o Pai, Ele executa a sua vontade na sua vida. Mas quando Jesus Cristo termina esse princípio, Ele faz a pergunta: será que a fé que temos hoje, será que a fé que dizemos ter hoje, será uma fé mantida até o retorno do Senhor? Jesus Cristo tem um dia preparado para voltar. Existe um dia definido onde as coisas como vemos deixarão de existir. E quando Jesus Cristo vier, será que esse povo que hoje diz o povo da fé estará pacientemente aguardando, mantendo sua fé viva, mantendo sua confiança, mantendo sua esperança? Guardem a fé até o fim, irmãos, porque digo a vocês uma coisa: no retorno do Senhor, muitos não terão mais a fé viva. Provavelmente muitos dos que estão nas igrejas hoje não terão a sua fé alimentada. Provavelmente muitos que estão na igreja terão sido vítimas da frustração. Provavelmente muitos terão sido vítimas do engano. Provavelmente muitos terão desistido por um problema na família. Provavelmente muitos estarão culpando Deus pelos problemas naturais da vida e não vão estar mais perseverando em fé. Quando Jesus voltar, será que Ele encontrará você preparado, aguardando em fé, orando dia e noite, aguardando a oração de Deus, a resposta de Deus à sua oração, mesmo que pareça demorado? Nessa noite, irmãos, eu quero incentivá-los a orar. Quero incentivá-los a orar. E vocês podem perguntar: pastor, conclua me dizendo como eu oro, como devo orar. Quero terminar te ensinando como orar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E já que nós entendemos a necessidade da oração, a paciência enquanto aguardamos a resposta da oração, é importante entender como orar. Jesus Cristo responde a pergunta, é óbvio que não sei eu, né? Capítulo 6, versículo 5. Observem lá o que a palavra diz. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Olhe como Jesus Cristo diz que devemos orar. Ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, gostam de orar em público nas praças, para que os homens possam admirá-los. Eu vos digo uma verdade: eles já receberam a recompensa, porque já foram admirados. Vocês, entretanto, quando orarem, entrem no teu quarto, ou entre em um lugar secreto, fecha a tua porta, ore ao teu Pai que está em secreto, e esse Deus, Ele te vê naquele lugar secreto, e Ele te recompensa. E quando você orar, não use as
vãs repetições. Não fique repetindo para Deus a mesma coisa toda hora. Não use disso, como os ímpios fazem, porque eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam como eles, porque Deus, o vosso Pai, Ele conhece as suas necessidades antes mesmo que vocês peçam ou digam. Jesus Cristo nos ensina, irmãos, que a oração não é um ato de vaidade. Existe muita vaidade nas orações, irmãos. Existe muita gente que faz da oração um show. Eu não posso orar em silêncio. Eu não posso orar escondido. Eu tenho que orar em público, berrando, com o braço aberto, ajoelhado, saltitando e fazendo um show. Irmãos, quem faz isso, faz para buscar o reconhecimento das pessoas. E quem ora assim, não recebe recompensa de Deus. Essa é a primeira palavra que Jesus Cristo fala. Aquele que ora para ser observado pelas pessoas e admirado por elas, faz uma oração hipócrita. Porque a pessoa que ora assim, ela deixa todo mundo, olha só que homem de oração, olha que mulher de oração, olha que poder que esse homem tem na oração, olha como é que ele fala, como é que ele pula, como é que ele gira, como é que ele está cambalhando, olha como é que ele berra. Nossa, essa oração desse homem vai no céu direto, igual um foguete. Não vai, irmãos. Não vai. Jesus Cristo fala, esse homem está se enganando, porque ele já recebeu a recompensa dele. A recompensa dessa pessoa não vem de Deus, irmãos. A recompensa dessa pessoa já veio dos homens. A admiração dos homens já é a recompensa dessa pessoa. Deus não recompensa. Jesus Cristo fala no versículo 6, a oração do cristão tem que ser humilde. Ela tem que ser humilde. O homem, para ser ouvido por Deus, ele pode orar lá em um lugar secreto. Sabe por quê, irmãos? Deus vê o homem quando ele está escondidinho, na beiradinha da sua cama, naquele quarto fechado, naquele canto secreto, debaixo daquela árvore. Ninguém o viu, mas Deus viu. E sabe de uma coisa? Quando nós oramos em secreto, irmãos, nossa oração ela tende a ser melhor, porque a nossa oração é entre eu e Deus. Eu não estou querendo enganar ninguém com as minhas palavras bonitas, não estou querendo dar uma impressão errada. A nossa oração, quando ela é secreta, ela costuma ser muito melhor, porque ela é uma oração honesta e sincera. E Jesus Cristo diz, aquele que fala ao Pai exclusivamente, sem querer aparecer em público, essa pessoa recebe a sua recompensa. Jesus Cristo diz uma terceira coisa: quando vocês orarem, não fiquem usando as repetições, ou seja, não fica falando para Deus a mesma coisa toda hora. Vamos ser sinceros, é chato demais, não é? Alguém fica o dia inteiro, Tiago, Tiago não aguenta. O Tiago é pastor, mas não aguenta. Fica lá o dia inteiro a pessoa te chamando o tempo inteiro, o dia inteiro chamando. Você não aguenta. Imagina Deus. Eu ficar lá toda hora, Deus, me ouve. Não aguenta. Não gosta disso. Deus não gosta. Irmãos, não usem de repetições vãs, porque essas repetições, elas são desnecessárias. É Jesus falando que quando orardes, não usem as repetições vazias, como os ímpios fazem, porque eles acham que pelo muito falar, serão ouvidos. É aquilo que já falei anteriormente, irmãos. Deus ele não é convencido pelo nosso argumento. Deus não é convencido pelo nosso muito falar. Eu vou dizer assim, eu vou orar 10 vezes por dia e Deus vai ter que me atender, porque eu falei 10 vezes. Você acha, irmãos, que é o número de vezes que nós oramos que vai fazer Deus responder ou não? Não é. Não é o número de vezes, irmãos. Não é o número de vezes. Porque não é a repetição que traz o atendimento de Deus. Jesus Cristo fala, não sejam como aqueles que não têm o temor de Deus, porque Deus sabe tudo o que o Filho dele precisa, quando nós nem mesmo dizemos.
A oração, irmãos, ela deve ser dessa forma. Uma oração sem vaidade, uma oração humilde, uma oração focada em Deus, uma oração sincera. Não uma oração para encher a paciência de Deus, mas uma oração confiante de que Ele já sabe tudo o que precisamos. Eu quero dizer a vocês nessa noite que a oração é um ato de humilhação. A oração é um ato de confissão de culpas e desejos. A oração é um ato de submissão à vontade de Deus. E a oração é mais do que tudo um momento de glorificação a Deus. Isso é oração. E nessa noite, irmãos, eu gostaria que todos abolissem das suas vidas o entendimento de que nós estamos torcendo ou barganhando com Deus, torcendo o braço de Deus ou barganhando com Deus em oração. A oração é um ato de humilhação, de submissão, pedindo a manifestação da vontade de Deus, para que em tudo Ele receba a glória. A oração é mais para que Deus receba a glória, do que para que eu receba o meu pedido. Isso é oração. E é isso que Deus espera de todos vocês. Vamos ficar de pé para orar, irmãos.